Deus menino, que certamente renova a nossa espiritualidade, não só nossa como sacerdotes, mas também de todo o povo daqui de Bicaraí, que certamente tem uma ligação muito íntima com Jesus, com este título de Senhor Deus menino. É mais um ano que nós nos encontramos aos pés do Senhor Deus menino, para adorar, para louvar, para bendizer a esse menino, que mesmo menino já é causa de preocupação, medo e incerteza por parte dos ímpios. Acompanhamos recentemente na liturgia do Natal, do tempo do Natal, Herodes e sua tropa muito preocupados com o nascimento deste menino, que traz a paz e que carrega também o título de príncipe da paz, este que nos traz a esperança, nos traz a libertação. Isso tudo para aqueles que acreditam no projeto do Pai, no projeto de Deus. A causa da preocupação de Herodes e de tantos outros daquela época era porque já reconheciam, mesmo nesse menino, o que ele era capaz de fazer e para que foi que ele veio. Nós acompanhamos na liturgia deste domingo: veio para libertar aqueles que estavam nos cativeiros, veio para trazer a paz, veio para curar, veio para libertar, veio para proclamar o ano da graça do Senhor, o projeto de vida de Jesus. E esse projeto era o que causava insegurança e incerteza aos poderosos da época. Nesse ano santo, que é marca para todos nós, marca para a nossa história pessoal, marca para a história da igreja, marca para a história de toda a sociedade. O Papa Francisco destaca que o ano do jubileu representa sempre na vida da igreja um acontecimento de grande relevância espiritual, eclesial e social. Isso significa que não deve ser mais um ano que a igreja propõe para refletir sobre uma temática, mas deve ser de fato um tempo de transformação. O ponto de partida nas dioceses do mundo inteiro, como também na nossa, foi no dia 29 de dezembro, quando há muito tempo já não nos reuníamos como comunidade diocesana. E foi lindo aquele momento, e certamente muitos de vocês participaram, mas nós precisamos passar daquela beleza que foi tão lindo, todos nós reunidos, para a prática. Senão este ano será apenas mais um com uma temática, a reflexão. Se é tempo de transformação, então olhemos para a nossa realidade, para onde nós estamos, e olhemos também para as nossas atitudes, se de fato nós queremos colher frutos deste tempo, deste ano que nós estamos vivendo. Nas minhas ações, na minha realidade, como eu posso levar a esperança para aqueles que vivem, por exemplo, decepcionados com a vida, sendo que os acontecimentos da sua própria história lhe tiraram o sonho e a utopia? Como eu posso ser testemunha da esperança? Essa deve ser a pergunta norteadora para cada um de nós.
Como eu posso ser, como eu posso levar, como eu posso transformar, como eu posso devolver a esperança a este povo que estão desesperançado? Como é que nós podemos acender a chama da esperança para os jovens, para os idosos? Realidades de todas as nossas paróquias, jovens e idosos. Quem é idoso, um dia já foi jovem, e quem é jovem, um dia será idoso. Por isso eu quis destacar essas duas faixas etárias, para nós termos uma preocupação, um olhar misericordioso e um olhar de esperança para os jovens e para os idosos. Em relação aos jovens, quando o futuro é incerto e impermeável aos sonhos, o estudo não oferece saída e a falta de emprego ou do trabalho são insuficientemente estáveis, corre o risco de suprimir os desejos. A ilusão das drogas, o risco da transgressão e a busca do efêmero criam nos jovens, mais do que em outros, confusão e esconde-lhes a beleza e o sentido da vida, fazendo-os escorregar para o abismo escuro, impelindo-os a gestos autodestrutivos. Isso aqui está na bula de proclamação deste ano da esperança. O Papa Francisco, com esse olhar misericordioso, trazendo os jovens como aqueles que precisam ter esperança, porque o mundo lhes rouba esta esperança. Observemos, analisemos, qual é a instituição que tem este olhar de caridade pelos jovens? Eu estou convencido que só a igreja. A igreja oferece meios, a igreja quer incluir os jovens, a igreja tem essa preocupação com os jovens, porque sabe da capacidade de cada um deles, da energia, da criatividade, mas mais do que isso, quer ver eles incluídos. E eu tenho comigo, estou convicto de que esse desejo de criar nos jovens o protagonismo é exclusivo da igreja. Porque olhemos para fora da igreja, qual é a preocupação que as músicas têm para com os jovens? Denegrir a imagem, inferiorizar os jovens. Qual é a preocupação que a televisão, a mídia, a propaganda tem com os jovens? Consumir. Então existe aí um jogo de interesse pelos jovens. As propagandas, mensagem subliminar para atingir essa classe. Porque é uma classe que, quando não tem, eles vão fazer de tudo para conseguir aquilo que a propaganda está imbuindo no seu subconsciente. E aí é onde vem a desgraça, o roubo, a droga, a violência, o álcool. E enquanto o mundo coloca isso, oferece isso aos jovens, a igreja tem a outra preocupação, de tirar os jovens desses meios que lhe inferiorizam e que denigrem a sua imagem. Quais são os projetos sociais que nós temos para os jovens em Ibicaraí? Qual é esse olhar de amor, de esperança que nós temos pelos jovens de Ibicaraí? De concreto, o que é que nós temos? Eu creio que quase nada, porque os jovens são taxados de quê? De que não querem nada com a vida, de que dão despesa, de que nada para eles está bom, e aí vem uma infinidade de coisas. Mas a igreja, é o ponto que eu quero frisar, e é a preocupação do Papa,
é que eles também precisam receber essa chama do amor, essa chama da esperança, essa chama da misericórdia. Depois, o Papa Francisco também fala a respeito dos idosos, que nós também criemos condições para levar a esperança aos idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento de abandono. Quantos idosos nós vemos muitas vezes que moram sozinho, muitas vezes que são abandonados em casa de cuidados, mas não sei se é tanto cuidado assim. E o Papa Francisco vê essa preocupação. Precisamos valorizar o tesouro que eles são, que os idosos são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar a cada um de nós, às gerações mais jovens. Se hoje Ibicaraí, a paróquia Senhor Deus Menino, é o que é, graças a esses que no passado suaram e lutaram para que chegasse ao que é hoje. Reconhecê-los como essenciais nas nossas estruturas social e religiosa é não deixar a chama apagar, a chama da esperança, a chama do amor. Poderíamos trazer outras parcelas da sociedade, ou outros pontos que o próprio Papa Francisco traz na bula de proclamação, mas olhemos com mais atenção, com mais carinho, com mais misericórdia para os jovens e para os idosos, porque eles são o encontro de gerações. E isso faz com que nós enxerguemos os idosos que um dia já foram jovens e que contribuíram, e aqueles, como eu falei, que são jovens, um dia também serão idosos. Que nós tenhamos, a partir dessas duas faixas etárias, um choque de realidade e nos abramos para o cuidado. Cuidado com os jovens, cuidado com os idosos. O Ano Santo é também para cuidarmos da nossa espiritualidade, criarmos nossos momentos de intimidade com Deus, ver o Cristo não como aquele que pune ou que é justiceiro, mas como aquele que é mediador de uma nova aliança. É o que nos diz na primeira leitura de hoje. Aquele que renova uma aliança, por quê? Por amor a cada um de nós. Aquele que oferece sacrifícios por cada um de nós. Aquele que foi para a cruz só e exclusivamente por amor a cada um de nós. Meus irmãos, quanto mais nós rezamos, mais compreendemos o que Deus quer de nós, porque a oração gera intimidade, e é na intimidade que nós reconhecemos os desígnios que Deus tem, que Deus preparou para cada um de nós. E esse ano da esperança, esse ano santo, é um chamado para nós alimentarmos a nossa espiritualidade. É um chamado para que nós aprofundemos o nosso conhecimento por Deus e com Deus. Que nós reconheçamos as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Às vezes nós somos ingratos, porque nós não reconhecemos o que Deus faz por nós. Às vezes nós paramos em lamentações, e essas lamentações, elas se destacam mais do que o nosso agradecimento. As pessoas de oração, elas sabem reconhecer
o que Deus faz por elas. As pessoas de oração que têm intimidade, que gera essa intimidade com Deus, elas sabem ser gratas, até nos momentos de tristeza, até nos momentos que parece que está tudo escuro, que não existe mais possibilidade de enxergar a luz. Mesmo assim elas sabem agradecer, porque reconhecem, porque têm intimidade com Deus. O evangelho de hoje, ele nos mostra que um reino dividido tende a desmoronar. Uma comunidade que não reza, uma pastoral que não tem os seus momentos próprios de oração, tende a desmoronar, porque tende também a se dividir. Na oração, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos as respostas necessárias para os momentos que nós precisamos. Ainda dentro do Evangelho, a acusação dos mestres da lei a Jesus, de que ele estava possuído pelo demônio, e que era por essa mesma entidade que Jesus expulsava os demônios. Os conhecedores da lei cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando fazem tal acusação, e Jesus é direto: tudo nos será perdoado, menos blasfemar contra o Espírito Santo. E aí na catequese, os nossos catequistas muitas vezes falaram para nós quais eram essas blasfêmias contra o Espírito Santo, mas às vezes nós esquecemos, talvez tenhamos esquecido, e vamos fazer rapidinho um histórico de o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Os primeiros autores cristãos, eles entendiam essa passagem da seguinte forma: Santo Atanásio, Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Jerônimo e São João Crisóstomo dizia assim: identificavam a blasfêmia contra o Espírito Santo com qualquer blasfêmia proferida contra a divindade, contra o que é divino, distinguindo-se da blasfêmia contra a humanidade de Cristo. Assim, quando os mestres da lei, que apareceu no evangelho de hoje, acusam Jesus de ser um comilão e um beberrão, não no evangelho de hoje, mas que vai ter conexão com o evangelho de hoje, e amigos de publicano e de pecadores, seu pecado era desculpado. Ele é um beberrão, ele é um comilão, nisso é perdoado, porque está se referindo ao quê? À humanidade de Jesus. Porém, quando passa a atribuir ao demônio as obras de Deus, que é o evangelho de hoje, não mais há a remissão dos pecados, porque está se referindo à divindade de Jesus. O próprio Jesus diz no evangelho de hoje, no evangelho de Lucas, aliás: mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas se falar contra o Espírito Santo, que é Marcos, o de hoje, não será perdoado. Então vejam, os santos da igreja, do início da igreja, diziam: se for contra a humanidade de Jesus, ele é um comilão, ele é um beberrão, até se perdoa, mas falar contra a divindade de Jesus, para isso não tem perdão. Eles estão acusando o quê? Que Jesus está expulsando o demônio em nome da própria entidade, em nome do próprio demônio. Estão sucumbindo o poder divino, o poder do próprio Cristo, e por isso não há a remissão dos pecados. João Paulo II fala também a respeito dessa passagem do evangelho de hoje: a blasfêmia
não consiste propriamente, é a visão de João Paulo II, em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Espírito Santo, agindo em virtude do sacrifício da cruz. Essa é a visão de João Paulo II. Se Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, nem nesta vida, nem no futuro, é porque esta não tem a remissão, não tem o perdão. Está ligada como a sua causa a não penitência, isto é, recusa radicalmente a conversão. Recusa-se radicalmente a se converter, a reconhecer o poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a criação, sobre tudo o que é a obra de Deus. Esse ano da graça, esse ano santo que nós estamos vivendo, é esse tempo de nós procurarmos a oração, de nós procurarmos o sacramento da confissão para apresentar diante de Deus, por meio do padre, do sacerdote, os nossos pecados, e assim nos reconciliarmos conosco mesmo e nos reconciliarmos com Deus. Vamos aproveitar este ano da graça do Senhor para também alcançarmos as indulgências, seguindo aquilo que a igreja prescreve para alcançarmos, para chegarmos a essa graça das indulgências. Meus irmãos e minhas irmãs, que esse ano não passe despercebido na nossa vida, mas que seja um ano marcado pela oração, pela peregrinação, pela esperança, que nós renovemos o nosso compromisso com Deus, não só na festa do padroeiro, desse menino tão poderoso, desse menino que já causa, desde o seu nascimento, perturbação na vida dos ímpios, na vida de quem não fazia o bem. Que a festa do padroeiro seja esse caminho para nós nos aproximarmos mais de Deus, por meio daquilo que a igreja nos oferece, por meio daquilo que a paróquia nos oferece, para caminharmos, para peregrinarmos com o olhar fixo em Jesus, para caminharmos sabendo que chegaremos, que temos um destino. Nós não caminhamos, nós não peregrinamos com a cara para cima, mas peregrinamos porque temos uma meta, e essa meta é chegar até os céus, é chegar até Jesus. Reparemos a nossa história, a nossa caminhada, busquemos a confissão para vivermos de fato a graça de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar a